O Seminário Fênix, sua central de força subconsciente. Com o fim de desencadear todo o seu potencial, é essencial que entenda a relação entre a mente consciente e a mente subconsciente. Foram escritos milhares de livros sobre o tema. Existem complexidades tremendas. Existem referências ao subconsciente e ao consciente, em especial ao subconsciente através de toda a história humana. Ao subconsciente frequentemente se chama a central de força do seu ser. E vamos falar de como o subconsciente afeta mais você ao estudar esse programa. Começamos falando sobre a relação entre as duas mentes e o que pode se fazer para começar a controlar e a mudar o programa dentro da mente subconsciente. A mente consciente e a subconsciente estão belamente projetadas. É uma obra-prima, se sabem ao que me refiro. Algo que tem funções muito diferentes e trabalham perfeitamente em harmonia entre elas. Talvez uma forma de ilustrar seria dizer que a mente consciente seria esta e a mente subconsciente é essa. De fato, a mente consciente faz como um 10% do pensamento responsável, ao redor de 10% do seu alerta consciente. E a mente subconsciente efetua um 90% ou mais. Quando falamos de potencial humano e de ativar o potencial humano, significa desencadear a grande quantidade de poder do subconsciente. O que faz a mente consciente? A mente consciente tem certas funções específicas. Antes de tudo, a mente consciente é objetiva. A mente consciente pode ver o mundo claramente, por assim dizer, com claridade e pensar nisso analiticamente, de forma objetiva, sem emoções. Em segundo lugar, a mente objetiva, a mente consciente, é racional. E, além do mais, é discriminatória. Essas são 3 de suas qualidades. Em outras palavras, pode discernir a diferença entre a verdade e a falsidade. É como a parte matemática ou não emocional do cérebro. A mente consciente tem 4 funções. A primeira função é: a mente consciente identifica os dados que chegam. E os dados que chegam podem vir de uma grande quantidade de fontes. Podem ser pensamentos que tenham, podem ser coisas que estão acontecendo no mundo exterior. Assim que digamos que você caminha pela rua. Caminha pela rua e ouve o som de um automóvel. Seus olhos imediatamente se movem para a direita para ver o que é esse som e identificar o que é. Quando vê esse automóvel, automaticamente relaciona esse som com o carro. O segundo que faz a mente consciente é que compara esse automóvel em movimento com todos os outros automóveis em movimento que já tenha visto. E se vive numa grande cidade como Nova York, verá um carro e comparará esse automóvel em movimento com outros carros. Já viu 100 mil, talvez milhões de carros em movimento e seus reflexos são muito, muito agudos. Se vive num país que não tem muitos automóveis, é factível que quando vê um carro em movimento, seus reflexos são muito, muito lentos. A comparação se faz, por dizer assim, supervisionando rapidamente o subconsciente e verificando todas as experiências prévias que já teve com carros em movimento. Ao fazer isso, ao fazer essa comparação, instantaneamente você tem uma resposta. Realmente se diz que as funções subconscientes são ao redor de 30 mil vezes a velocidade da mente consciente. Pode ter só um olhar, ouvir um ruído ou pensar um pensamento com a mente consciente e instantaneamente desencadeará uma reação que talvez levaria uma grande quantidade de horas de avaliação se tivesse que fazer conscientemente. A terceira função da mente consciente é que analisa. Uma vez que tem uma resposta de sua comparação, analisa a situação. Você caminha pela rua, escuta o som do motor do carro, olha para a direita, vê o carro dirigir na sua direção. Sua comparação lhe diz que se move a uma velocidade de 80 km por hora e que estará onde você está em um segundo a menos que se mova. Agora analisa e diz o que eu devo fazer. Devo me mover ou não? A resposta é sim. O que você faz é que se move e isso nos leva à quarta função da mente consciente, que é decidir. A mente consciente decide o que fazer depois da análise. Diz sim ou não. A mente consciente funciona como um computador binário. Sempre diz sim ou não à informação que chega. A mente consciente só pode ter um pensamento por vez. E isso é surpreendente, como vão ver. É em realidade uma estrutura brilhante. Assim que caminha pela rua, ouve o ruído, olha para a direita, vê o carro se mover. A comparação diz que o carro se move para você e a análise do carro em movimento diz que tem que sair. E você diz, me moverei, sim ou não? A resposta é sim. Me movo para frente, sim ou não? A resposta é não. Me movo para trás, sim ou não? Enquanto diz sim, me movo para trás, esta palavra sim passa à sua mente subconsciente.
A mente subconsciente desencadeia todos os nervos, a todas as sinapses, a todos os tecidos para que possa mover-se para trás e sair daí. Não deve ficar sentado e pensar, devo mover primeiro o pé direito ou primeiro o esquerdo. Tudo o que faz é enviar o sinal à mente consciente, apoiado por uma carga, por assim dizer, ou por uma detonação de emoções. Quanto mais forte for a emoção, mais rapidamente responderá o subconsciente ao seu mandado. O subconsciente se ativa com as emoções. A emoção do medo, a emoção do desejo, o instinto de sobrevivência e o instinto de amor. Sempre é uma emoção que desencadeia o subconsciente. Quais são algumas das características da mente subconsciente? A mente subconsciente é como um banco massivo de dados. O papel do subconsciente é armazenar e receber dados. Em outras palavras, a mente subconsciente é a mente subjetiva, posto que simplesmente é a mente que obedece. Enquanto a mente consciente manda, a mente subconsciente obedece. A mente subconsciente não tem pensamentos próprios. Além do mais, a mente consciente não tem memória. A mente subconsciente é a base de toda a memória. A mente consciente só pode ter um pensamento por vez. E a subconsciente reter bilhões de fatos. A relação entre o consciente e o subconsciente é que o consciente é como um jardineiro e o subconsciente é como o jardim. As sementes que plante no seu subconsciente, a mente consciente vai trabalhar para cultivá-las. Na mente subconsciente tem toda uma série de programas diferentes. O conceito próprio, que contém toda a informação, todos os temas que são importantes. E todas as experiências e respostas prévias a essas situações para que se tenha uma nova situação similar. Um dos papéis do subconsciente é manter seu comportamento consistente com o comportamento prévio. Assim que se sempre teve medo de uma situação e vê essa situação, imediatamente temerá sem pensar. Em uma situação que não sabe nada sobre a tendência natural, você não temerá nem deixará de temer, porque não sabe o suficiente até ter formado um banco de experiências. Isso nos leva às 3 leis críticas. 3 das mais importantes leis mentais. Que já falamos. Lembre-se que falamos de como toda a sua vida está determinada por leis mentais. A primeira dessas 3 leis mentais é a lei da atividade subconsciente. A lei da atividade subconsciente diz que o que chega a plantar em sua mente subconsciente imediatamente se põe a trabalhar para colocá-lo dentro da realidade. E sua mente subconsciente faz que todas as suas palavras e ações, todas as suas palavras e ações encaixem em um padrão consistente com seu conceito próprio. Em outras palavras, faz que todas as suas palavras e ações mantenham um padrão consistente com seu conceito próprio ou consistente com a informação prévia que a alimenta. Assim, mantém suas palavras e ações consistentes com suas metas, e, por assim dizer, convertem em parte do seu conceito próprio. Significa que sua linguagem corporal, suas atitudes, seu nível de energia, seu nível de confiança, a forma como se envolve com outras pessoas, suas habilidades sociais, tudo consistente com seu conceito próprio. O subconsciente, simplesmente sem pensar nele, faz que tudo esteja consistente com isso. E quando se sente bem, seu conceito próprio é positivo, tem uma mola em seus pés, sua linguagem corporal tem confiança, valor, é extrovertido, etc. E quando se sente negativo, seu conceito próprio é negativo e age negativamente. Isso nos leva à segunda lei. Essa lei é a lei da concentração. De fato, é a 9ª lei que falamos desde que começamos. A lei da concentração é muito importante. É tão importante, de fato, cada uma dessas leis é tão importante em seu lugar como para elas mesmas poder controlar o seu destino. A lei da concentração simplesmente diz isso. Diz que o que semeie, crescerá. O que semeie, crescerá. O que pense você uma outra vez, cresce em realidade. É muito simples. Antes eu ensinava um curso que era sobre pensamento criativo. E a forma que se explica é, imagine que essa é a capacidade total que se tem quando envia um pensamento para cá, ocupa um certo espaço. E tudo o resto de capacidade mental, se este é seu pensamento, se usa para pensar em todas as outras coisas que tem na mente. Mas quanto mais pense desde o subconsciente para o consciente, mais sua capacidade mental estará comprometida a pensar sobre essa ideia. Até que chega um ponto que esta ideia chega a ser tão consistente que já não pensa em outra coisa. E ao não pensar em nada mais, começará a estabelecer este campo vibratório. A mente subconsciente é o centro da lei de atração, da lei da vibração e da lei de radiação. Comece a estabelecer esse campo de vibração que envia energia e pensamento consistente com o que está pensando e traz à sua vida, pessoas e circunstâncias em harmonia com esses pensamentos.
Só deve olhar ao seu redor e dizer o que eu estou pensando em todo momento, o que estou recapacitando a todo momento. E a regra básica com respeito à lei de concentração é concentrar-se em algo, pensar o que queira que aconteça e não sobre o que teme. E isso nos leva à terceira lei desta série, e essa é a lei da substituição. Agora, a lei da substituição, como dizem muitos de meus graduados, tem sido a lei mais importante que aprenderam. É uma lei muito simples. Se baseia no fato de que a mente consciente só pode ter um pensamento por vez, seja positivo ou negativo. Se quer se desfazer de um pensamento negativo, a mente não é como um aspirador, só se estiver vazia. Se quer se desfazer de um pensamento negativo, deve derrubá-lo com um pensamento positivo. Pode trocar um pensamento com o outro. Trocar um pensamento por outro. E se faz isso de forma consistente, se troca qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento de temor, de ansiedade, qualquer pensamento limitante e expectativas negativas, qualquer coisa que te retenha, temor ao fracasso, carência, pobreza, rejeição, perda de qualquer coisa, se troca por um pensamento de desejo, essa é a chave, temor versus desejo. Se mantém sua mente no que deseja, e distância do que não deseja, e se faz ênfase no que deseja, seus temores diminuem e se fazem mais pequenos ao pensar no que deseja. E, eventualmente, devido à lei de substituição, terá menos e menos tempo e menos emoção de pensar no que não quer. Por que as pessoas têm sucesso? É simplesmente por isso. Na Bíblia se diz, aquele que tem, se lhe dará mais, e aquele que não tem, aquilo que não tem, se retirará. O que significa simplesmente isso? Os ricos se fazem mais ricos e os pobres mais pobres, e é porque os ricos pensam em riqueza e bem-estar todo o tempo, e no que pensam os pobres? Os pobres pensam em carência, perdas e limitações, perigo, temor, fracasso, todo o tempo. Assim, que se quer desencadear o seu potencial, se quer ir direto às estrelas, deve usar a lei da substituição e manter a mente no que deseja. Use a lei da concentração para lutar continuamente pelos resultados que deseja. Esteja centrado em soluções e não em problemas, centrado nas metas e não centrado nas leis. E a lei da atividade subconsciente ajustará suas palavras, suas ações, seus sentimentos, suas emoções, e tudo até o ponto em que entrará em sua vida as pessoas e as circunstâncias que harmonizarão com elas. Agora, qual é a coisa mais poderosa que poderá fazer? Simplesmente isso. O sucesso começa quando se toma um controle propósito e sistemático do conteúdo de sua mente consciente. Controla propósito e sistemática do conteúdo de sua mente consciente. Tudo volta à lei do controle. Falamos dela no princípio. O controle é propósito e sistemática se aceita melhor dizendo uma e outra vez, me agrada a minha pessoa. Me agrada a minha pessoa. E quando repete me agrada a minha pessoa, ou melhor ainda, me amo a mim mesmo uma e outra vez, leva isso à sua mente subconsciente mais e mais e pensa de si mesmo em termos positivos. Cada vez se desfaz mais de pensamentos de inferioridade, negatividade, temor, fracasso, rejeição, etc. E mais programa os dados prévios em seu computador subconsciente que é consistente com uma alta autoestima, eficácia pessoal e um desempenho pessoal excelente. A chave para o seu sucesso na vida é usar o poder de sua mente subconsciente. É programá-la com seus pensamentos, palavras, imagens, ideias e sentimentos consistentes, com alto desempenho e manter sua mente no que deseja e longe do que teme. E não esqueça, o único no mundo que pode controlar é seu pensamento. O único no mundo que pode controlar são seus pensamentos conscientes. Se faz isso, todo o resto será possível para você. Seminário Fênix assumindo o controle da sua vida. Na primeira série de módulos dissemos que o ponto inicial de todo o desempenho máximo é a autoestima. É quanto se agrade a si mesmo, quanto se ame a si mesmo, quanto se aceite a si mesmo como um ser valioso e útil. A segunda parte do desempenho máximo, e eu penso que são os dois requisitos-chave, a segunda parte é a responsabilidade. Autoestima mais responsabilidade própria, cada uma reforçando-se entre si. E o que diz a autorresponsabilidade é que você é o arquiteto do seu próprio destino. É o dono do seu destino que é totalmente responsável de si mesmo. Que tudo que é e sempre será é seu e nada mais. Pode acreditar num ser supremo como eu, pode dizer que o poder mais alto é o responsável, mas Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. E nesta vida terrenal, você é responsável por sua vida.
Você é responsável do que acontece. Se você não gosta de como vão as coisas, você deve mudá-las. Mas não tem forma que possa abandonar sua responsabilidade. Esse tema de responsabilidade é de uma grande controvérsia e, enquanto conversamos nesta sessão, verá que é algo que deve compreender como a claridade da água se quer alcançar todo o seu potencial como ser humano. Agora, muito importante, uma das coisas que sabemos é que começamos como bebês. Quando nascemos, escreverei um i como infância. Começamos na infância e ao crescer, nos convertemos em adulto aos 18 anos. Nascemos com uma responsabilidade de 0 e ao crescer para a adolescência. Gradualmente, temos mais e mais responsabilidade até o momento até que nos convertemos em adultos aos 18 anos. Se nossos pais nos criaram adequadamente, se nos prepararam, se nos encorajaram a confiar em nós mesmos, se nos encorajaram a tomar nossas próprias decisões e pensar por nós mesmos e planejar nossa vida aos 18 anos legal, psicológica, mental, moral, fisicamente falando e tudo o resto, estamos prontos para ter uma vida própria. Mas se nossos pais não nos prepararam como adultos para uma total responsabilidade, não importa a idade de 18 anos ou daí adiante, somos 100% responsáveis pelo resto da nossa vida. Nunca poderemos evitar a responsabilidade. Pelo resto da nossa vida, tudo o que acontece é nossa responsabilidade total e sem perdão. O lema da pessoa realmente responsável é: se deve ser, será por mim. Ou seja, como dizia Henry Ford, nunca te queixes e nunca explicará. Nunca te queixes, nunca explicarás. Ou seja, se você não gosta de como estão as coisas, é você quem deve mudá-las. E se não está disposto a tomar as decisões para mudá-las, então não se queixe delas. Nada mais. Aceite-as. Os homens de verdade e as mulheres de verdade não se queixam das dificuldades da vida, só as aceitam como são ou fazem algo a respeito ou simplesmente não se queixam. Assim deve ser. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade. É uma das coisas mais difíceis de entender porque quando somos crianças, somos totalmente dependentes. Somos totalmente dependentes e nos desenvolvemos com padrões de imitação ou respostas condicionadas e buscamos a razão porque as coisas acontecem fora de nós. Ao nos convertermos em adultos, se não temos cuidado, ainda manteremos essa dependência e desejaremos o que se chama falsa segurança da infância. Essa época da infância é quando alguém se ocupou de nós. Essa época da infância em que nos alimentavam, nos vestiam, cuidavam da nossa casa, da nossa escola e tudo o resto. Não tínhamos que nos preocupar com nada porque eles se preocupavam. Ao crescer, vamos para a escola, as pessoas da escola cuidam das coisas e se não temos cuidado, chegamos ao mundo laboral e também serão eles. Sempre será alguém mais fora de nós. Mesmo que é o responsável de nós mesmos. Algo que falarei depois será a ideia do autodesenvolvimento. A maioria das pessoas, como foram educadas no sistema de escolas públicas, já adultos acham que é responsabilidade da escola continuar com a sua educação e se ninguém lhes ajuda, simplesmente não continua com elas. E tem outro ponto, é a diferença entre a maturidade e a imaturidade. Esse é um exemplo muito simples. Imagine que esse é o transcurso da sua vida desde a infância à adolescência. Todo mundo chega a essa etapa cedo ou tarde e quando chegam a esse penhasco, a esse grande cânion, esse é o lado da infância e o lado da imaturidade. Esse é o lado que dependemos de outros e buscamos nos outros as nossas respostas e as nossas soluções. Buscamos fora de nós mesmos. Nesse ponto, chegamos na borda do cânion. Na borda desse cânion, buscamos a terra da maturidade, a terra da adolescência e cada um de nós deve tomar uma decisão para saltar, dar um grande salto de ser uma criança para ser um adulto. Às vezes isso é imposto e às vezes passa de uma forma evolutiva, mas cedo ou tarde devemos tomar a decisão para aceitar o fato de que somos responsáveis de nossa vida, somos os arquitetos do nosso destino e depois seguir adiante. E o que fazem muitas pessoas? Infelizmente, o que faz a maioria é que param nesse ponto, se fundem num matrimônio onde alguém mais se encarrega deles, aceitam trabalhos onde esperam que seus chefes cuidem deles, etc. Ou simplesmente evitam a responsabilidade buscando a causa de tudo o que acontece em sua vida, em outras pessoas e em outras circunstâncias. É a sua estrutura, sua saúde, a forma como tratar os seus pais, etc. Eles não são responsáveis. Por outro lado, às vezes decidem tomar certa responsabilidade, mas não demasiado, o que equivale a saltar pelo cânion em 2 saltos.
E onde acaba a maioria das pessoas, infelizmente, é no vale das desculpas. A grande maioria das pessoas passa sua vida no vale das desculpas, colocando pretextos em vez de alcançar progressos. Dizem que existe a doença das desculpas, ou seja, o hábito de colocar desculpas após desculpas por cada uma de nossas falhas ou incapacidades. É fatal para o sucesso. O hábito de dar desculpa é fatal para o sucesso. E a pergunta que deve formular quando falamos de responsabilidade é: que desculpas uso para não me mover para frente? Tem uma história muito famosa sobre Tolstói. Tolstói e seus irmãos jogavam um jogo muito curioso. Se tratava de que no jardim tinha uma caixa, e nesta caixa estava a resposta de todos os enigmas da vida. E poderia encontrar a caixa debaixo de certo arbusto, enquanto não pensasse num grande coelho branco. Enquanto não pensasse nesse grande coelho branco, nem sequer o tivera em sua imaginação, poderia encontrar a resposta a todos os mistérios da vida. É claro que nunca ninguém encontrou a caixa, e nunca ninguém encontrou a resposta dos mistérios da vida, porque não podiam deixar de pensar no coelho branco. A pergunta que você deve fazer é: qual é seu grande coelho branco? Em que é que pensa? Qual é a desculpa que chega em sua mente, quando pensa em algo que poderia fazer ou conseguir? Um trabalho novo, um novo desafio, uma oportunidade de mudar algo na vida que não está feliz? Qual é seu coelho branco? Qual é a desculpa que surge em sua mente? Dirá: não posso fazer isso porque, ou sim, eu sei, mas queria, mas. Sempre tem uma razão: sou muito jovem, sou muito velho, sou muito alto, sou muito baixo, não tenho educação suficiente, tenho muita educação, não é o tempo adequado. É o lugar inadequado, etc. Qual é seu coelho branco? O que é que está no fundo da sua mente, que ocasiona que você ponha pretextos? O que faz que você fique para trás e não tome responsabilidades? O que é que te mantém na terra da infância? É a imaturidade ou é a irresponsabilidade? Essa é uma pergunta muito importante que deve fazer. Agora, falando de responsabilidade, falamos de algo mais. É tão simples como isso, é que a aceitação da responsabilidade não é opcional. Viam pensar: bom, tomaria um pouco de responsabilidade aqui e também um pouco lá. Não. A aceitação da responsabilidade não é opcional. Quando completa 18 anos de idade, se torna 100% responsável. Não tem opção nessa questão. Realmente tem algumas coisas na vida que se tem a opção, mas nisso não tem nenhuma. É obrigatório. É obrigatório se quer cumprir o seu potencial. Se quer converter-se em tudo que pode converter-se, deve aceitar a responsabilidade total das circunstâncias, das mudanças, de tomar as decisões difíceis que sejam necessárias. Se pegamos a palavra responsabilidade, sabemos que podemos dividir em duas palavras: responsa e habilidade. E uma das coisas que aprendi estudando isso é que toda a vida é uma série de desafios, dificuldades, problemas, obstáculos, desafios que enfrentar. E a diferença entre os ganhadores e os perdedores não é a diferença nos problemas. Porque todo mundo tem problema. E a maioria, muitas pessoas, tem mais e maiores problemas do que eu e você tenhamos sonhado. A diferença na vida, a diferença entre os ganhadores e os perdedores é a resposta aos problemas. Faz muitos anos, um homem chamado Oswald Spengler escreveu um livro no que falava do que chamamos a teoria do desafio-resposta. A teoria do desafio-resposta simplesmente é que as civilizações crescem e se deterioram ao grau que enfrentam os desafios em forma efetiva e respondem igual. Uma sociedade pequena começa pequena. E quase invariavelmente se verá desafiada por um inimigo externo, a natureza ou o clima ou algo assim. Se a sociedade responde de uma forma positiva e construtiva ao desafio, a sociedade cresce. Ao crescer, desencadeia mais desafios, dificuldades e se responde a elas de maneira eficaz, cresce um pouco mais. Oswald Spengler estudou os 21 grandes impérios da civilização humana e descobriu que cada um deles seguia esse ciclo. Enquanto a civilização seguia crescendo com os desafios, se fazia cada vez mais forte. A razão por que essa analogia é tão importante é que nós, como seres humanos, somos exatamente iguais. Nós também crescemos ao grau que respondemos com eficácia ao grau que aceitamos os desafios que a vida nos coloca sem colocar pretextos. Quando vemos os grandes homens e mulheres da história,
como Albert Schweitzer, Winston Churchill, George Washington, Abraham Lincoln ou Frank Roosevelt, os vemos e descobrimos que são as pessoas que enfrentaram os desafios de sua época. Se você deseja ser capaz de enfrentar os grandes desafios, o que deve fazer é começar em uma base cotidiana a enfrentar pequenos desafios. Significa que, sem se importar com o que aconteça, aceita o desafio ou aceita a responsabilidade, rejeita as desculpas e você segue adiante. Agora, tem 3 áreas na vida moderna das que deve estar muito consciente. A primeira é a área política. Se olha ao redor, verá que tem muitas coisas que o governo impulsiona. O governo impulsiona. O governo é responsável. E se fazem responsáveis? O que as pessoas querem é que o governo seja seus pais. Querem que o governo proteja, que cuide deles. Quanto mais vote para os políticos para que eles façam as coisas, mais controle você outorga a eles. Entenda, nunca pode evitar sua responsabilidade. Só pode evitar o controle. Como você outorga o controle e lhes dá o controle? Quando vota por eles, para que gastem o dinheiro, regulem mais sua empresa, e lhes dê mais de sua renda, etc. Segunda área, deixe eu terminar isso, o desejo do estatismo, o coletivismo, o socialismo, o governo grande está de algum modo fazendo com que o governo seja responsável dos desafios de nossas vidas. Agora, a segunda área onde isso prevalece é no sistema de justiça. Verá que a característica de todos os delinquentes é que recusam aceitar a responsabilidade de seus delitos. Sempre foi alguém mais ou algo mais, sempre foi sua infância, sua história prévia ou um outro sujeito. A única forma que essa situação muda é quando aceitam a responsabilidade dos delitos que cometeram e dizem, eu fiz isso, ninguém me obrigou a fazer, sou responsável. E deixam de voltar para a cadeia. A terceira área é a medicina. Hoje sabemos que quase todos os nossos problemas em saúde são de origem psicológica ou nós colocamos a culpa nas coisas. O americano ou canadense comum pesa de 5 a 10 quilos a mais. Na saúde, esperamos que o doutor seja o responsável. Só imagine o que tomaríamos, que cuidados teríamos com nós mesmos se estivéssemos numa ilha deserta, para sempre sem doutores, sem enfermeiras, sem hospitais, sem medicamentos, ninguém para ajudar-nos. É um ponto muito, muito importante. Em nossa sociedade, vamos anotar esta demanda, petição. Não sou o responsável. Que alguém mais seja responsável. Mas essa é a chave. Lembrem, sempre são livres para escolher. São livres para escolher suas respostas. São livres para escolher a qualidade da sua vida emocional. Sabem que vão decidir como vão se sentir dependendo de como respondam. Decidam quando incomodar-se, quando estar felizes, infelizes. Decidam qual vai ser sua atitude quando se levantam pela manhã. Decidam a qualidade de sua vida física. São os únicos que decidem o que vão comer, o que bebem, o que não comem nem bebem. Vocês determinam a qualidade de sua vida financeira. Vocês são quem determinam a qualidade e a quantidade de trabalho com que contribuem e, em cada caso, são livres de escolher o que desejam. Se querem que as coisas sejam diferentes, o ponto de partida é aceitar responsabilidade total e sem qualificação por sua vida. Descobri o conceito global de responsabilidade quando tinha 21 anos. Vivia em um apartamento, trabalhava em algo relacionado com a construção, a 35 graus abaixo de zero, não tinha carro, não tinha dinheiro no banco, minhas roupas eram velhas, só terminei o 2º grau e vi a mim mesmo, nesse inverno frio, nesse pequeno apartamento, sem nenhum futuro e sem muito passado e me disse, se quero que isso mude, só está em mim mesmo. Então foi quando me assustei, imediatamente saiu uma venda dos meus olhos e vi que se queria que a minha vida fosse diferente, era a minha responsabilidade fazê-la diferente. Se eu te pude afetar, ainda que seja um pouco, com o que eu disse nesse pequeno segmento, e nesse pequeno segmento é isso, que o ponto inicial para voar para as estrelas, o ponto inicial para mudar totalmente em sua vida, o ponto inicial para ter grandes conquistas e grandes obras, é aceitar por completo uma responsabilidade incondicional. Se deve dizer, devo fazer eu, se deve dizer, eu devo fazer, você deve fazer. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. E deixe like. Compartilhe e ajude aos outros.